Olá! Onde é que querem ficar? Estão à vossa vontade. É para usar este, não é? Olá, viva, muito boa tarde. Estão bem? Bem-vindos a esta sessão especial. Portanto, eu sou a Mariana Cabral, moderadora, nunca moderei nada. Não faço bem ideia do que é que estou aqui a fazer, mas estou muito bem acompanhada com estes dois ilustres. E pronto, depois estou aqui eu. Sabem que a sessão de hoje é sobre a influência do humor na política e talvez um vice-versa. E comigo tenho João Pereira Coutinho, cientista político e pessoa em Portugal, isto é verdade, com melhor dicção. Por acaso é verdade. Porque é importante para falar de política. Nós tivemos um primeiro-ministro durante 8 anos que ninguém percebeu. Portanto, temos aqui o João e temos aqui Ricardo, que é um cientista da macacada. E vamos falar sobre, quer dizer, espero que seja uma conversa, pelo menos eu vou aprender e vou estar aqui a moderar com um punho firme, porque, pronto, se eles se desentenderem, desatarem ao sopapo, eu sou uma mãe de 2 crianças. Eu sei... Então! Não interessa quem foi, Ricardo. Estou aqui também para fazer isto. Está bem, malta? Um aplauso para estas 2 pessoas. É tão bom estar entre adultos. Fico feliz de estar aqui. Bom, então, eu acho que vou começar por um tema que se calhar vos divide. Não sei, veremos. Espero que violentamente. Queria te perguntar, se calhar começo por ti, João. O humor tem ou não poder sobre a política? E se sim, qual? Olá, boa tarde a todos. Eu acho que tem um poder menor do que aquilo que se pensa no tempo presente. Ou seja, se o humor tivesse um impacto capaz de determinar a política, Donald Trump não teria sido eleito, não teria sido reeleito, ou o André Ventura não tinha passado de deputado único para 60 deputados. Agora, eu acho que o humor tem grande importância, não é no tempo presente, mas é a longo prazo. Ou seja, acho que normalmente na história o riso tem a última palavra. E muitas vezes olhamos para o passado e entendemos certos aspectos do passado pela lente dos humoristas e dos satiristas e daqueles que deixaram o retrato daquela época. Eles não conseguiram alterar o que se estava a passar do ponto de vista político, mas deixaram para a história um retrato que às vezes é bastante mais fiel do que o retrato dos cronistas ou dos historiadores, etc. Por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil teve uma ditadura militar, havia uma revista muito conhecida no Brasil que era o Pasquim. O Pasquim não derrubou a ditadura militar, mas hoje, quando nós olhamos para o que foi a ditadura militar no Brasil, o Pasquim fixou o que foi aquela ditadura, na sua violência, no seu atraso de vida, etc, etc. E, portanto, eu acho que... E também é por isso que os ditadores ou que as figuras autoritárias têm tanto medo dos humoristas, curiosamente. Ou seja, eles sabem que eles vão deixar ficar um retrato para a posteridade. E, portanto, se Portugal um dia cair num regime autoritário... vocês os dois... O nosso trabalho... Sim. Não, vocês estão lixados, não é? Temos sempre o OnlyFans. Não sei se estás a par. Isso eu não sei o que é, mas... Ainda, João, ainda. Ricardo, qual é que é a tua opinião sobre isto? Vais dizer, provavelmente, que és um cético da influência de programas como o teu na política. Exatamente. Eu acho, e tu preparaste as pessoas para haver a grande divergência. E não há. Eu acho exatamente o que o João Pereira Coutinho disse. Acho que a influência do humor na política é muitíssimo menor do que as pessoas normalmente dizem que é. Que se fosse Donald Trump não tinha sido eleito. Mas será que não foi eleito apesar de... Pois, mas a questão é essa. É que normalmente o que as pessoas dizem é que o humor tem o poder de impedir coisas desse tipo. Estás a perceber? E o que eu acho é, primeiro, basicamente a minha posição sobre o poder do humor é eu não acredito, é como Deus. Eu não acredito e não gostava que existisse. É mais do que não acreditar. É como Deus é aí a mesma coisa. Não acredito e também não gostava. Eu não gostava depois de passar a eternidade com o meu criador num regime de vassalagem. Não queria isso. Espero que não exista. E também espero que com o poder do humor é a mesma coisa. Eu também não quero
que exista, espero que não exista, porque se alguém... Vocês imaginem, se de facto o humor tivesse o poder que as pessoas lhe atribuem de condicionar eleições, de fazer aprovar referendos ou chumbar referendos, etc. É claro que um poder desse tipo tinha que ser regulado. Não havia nenhuma hipótese de não ser. E eu não quero regulação. Como é óbvio, eu não quero isso. A questão é a seguinte, acho eu, é exatamente o que o João Pereira Coutinho disse, ou seja, é muito menor do que as pessoas dizem. Não é termostato, é termómetro, ou seja, mede a temperatura, não condiciona a temperatura. Eu agora quero isto mais fresquinho, por isso vou fechar-me na minha cava a escrever umas piadas que fazem com que eu chegue, passe de 60 para 10. Isso não funciona. Mas sim, mas é o termómetro, mas mede a temperatura. Outra coisa, quando tem alguma influência, eu não digo que não tenha nenhuma, é claro que tem, quer dizer, qualquer pessoa que faça intervenções públicas tem alguma influência. A gente ouve alguém a falar, isso influencia de alguma maneira. Mais, menos, a gente pode, acho que não é difícil simpatizar com esta ideia, que é, a gente ouve às 9 da noite, às 8 da noite, ouve o Rodrigo Guedes Carvalho a falar. E depois ouve o Marcos Mendes a falar. E depois ouve-me a mim a falar. O público sabe qual é a credibilidade que atribui a cada uma destas figuras. Não, as coisas que saem da minha boca não têm o peso das coisas que saem da boca do Rodrigues de Carvalho, por exemplo. Porém, permite-me, há muito mais gente a consumir entretenimento do que notícias. E há muito mais gente a ver. Eu estou só agora a ser o advogado do diabo, que é este papel ótimo. Há muito mais gente a consumir o teu programa. Ele é mais visto do que o telejornal. Portanto, há pessoas cujo único contacto da atualidade política é através de programas como o teu e de programas de humor. Isso não te tira o soninho. Mesmo isso, já repara que o advogado do diabo é a única profissão do diabo que há. Nunca ninguém diz assim. Eu agora fazia aqui de arquiteto do diabo. Se calhar estávamos abaixo desta parede. Sim, Nunca sim, ninguém... o Feng Shui do diabo. Isso não existe. Mas a questão é a seguinte. Mesmo isso eu acho que é um pouco mitológico. Há aqueles estudos que as pessoas... Normalmente saem os estudos, às vezes a imprensa translê o que os estudos dizem. Por exemplo, essa ideia de que há um grupo de pessoas nos Estados Unidos que obtém as suas notícias através do Jon Stewart. O estudo, quando vais ler o estudo não diz exatamente isso. O estudo diz outra coisa bastante diferente. Aliás, é óbvio que diz uma coisa diferente, porque as pessoas não percebem as piadas do Jon Stewart se não conhecerem as notícias de que ele está a falar. E, portanto, o nosso programa dá a seguir ao telejornal. É muito improvável que as pessoas estejam... Espera, começou. Não viram nada que deu até ali e, de repente, começam a ver. Eu sei que é mais visto do que o telejornal. Mas, enfim, há outros modos de receber notícias, há outros modos de contactar com as notícias. Se as pessoas não sabem quem é a Presidente da Iniciativa Liberal e o que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, não tenho a certeza que vão perceber o que é dito no nosso programa. E, portanto, tenho alguma dificuldade em compreender que isso seja verdade. Mas, ainda assim, não há dúvida. As pessoas contactam com aquilo e contactam com alguma intensidade e em grande número. Isso não há dúvida. A questão era que eu ainda não tinha acabado. Aquilo era... o poder é muito menor do que as pessoas pensam e, a existir algum, é impossível de controlar. É impossível de controlar, porque a gente não controla a maneira como aquilo é recebido. O caso do Trump é um bom exemplo, que é todos os melhores humoristas americanos, diariamente, todas as noites, fizeram piadas, das mais ácidas piadas sobre Donald Trump. Há ou não há hipótese, há aliás também estudos sobre isso, há ou não há hipótese de que o público tenha olhado para aquilo e tenha pensado, tudo contra o homem. É uma hipótese. É uma hipótese. Outra hipótese é a seguinte, quando tu fazes pouco, por exemplo, de um tirano, tu estás a acicatar a revolta contra o tirano ou estás a amenizar... A humanizá-lo. Humanizá-lo não diria, mas estás a tornar a situação das pessoas que vivem sob o jugo do tirano ligeiramente mais leve, porque o humor tem essa capacidade para tornar os problemas um pouco mais leves. Estás a perceber? E assim contribuir para que o tirano perdure no tempo. As duas são perfeitamente... Muitas vezes isso com o humor acontece. A gente diz assim, realmente o humor consegue fazer com que uma situação que está muito inflamada desinflame. E a gente diz, pois é verdade, já passei por isso. E depois a outra pessoa diz assim, por outro lado, o humor consegue fazer com que de repente haja uma cena de pancadaria. Depois mas já passei por isso. As duas são verdade. Às vezes acontecem as duas ao mesmo tempo. Uhum.
Então, mas, por acaso, falaste aqui de uma tendência engraçada, da maneira como vemos os tiranos ou como vemos a classe política. E queria te perguntar sobre isto, João, porque nestas últimas eleições, eu acho que foi a primeira vez que isto aconteceu, pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi isto comentado ad nauseum, do facto da campanha ter sido muito feita no entretenimento, não é? De repente, não sei bem qual é o programa, mas sei como é que se fazem refogados na Júlia, não é? Como é que o Montenegro não sei o quê, sei qual é a jola que bebe a mortágua, todos eles foram fingir, e bem, fair play ao programa do Ricardo, portanto fez-se muito no entretenimento. E a minha pergunta é, isto é uma estratégia, este concurso de popularidade é uma estratégia que veio para ficar? É mais importante ser fofo e relatable do que, portanto, ser um político competente? Bom, é uma tendência das últimas décadas. O facto da classe política se ter transformado cada vez mais numa classe de entertainers. Não é? Isto é como aquela expressão que é preciso fazer um desenho. Quando as pessoas dizem isso, é preciso fazer um desenho de género, mas tu és idiota ou quê? E hoje em dia a primeira coisa que um político tem que fazer é fazer o desenho dele próprio. Quer dizer, sou um pai extremoso, um marido exemplar, gosto muito de cães, de gatos, de colhinhos, não é? E, portanto, a ideia é vender aquilo de uma forma... uma VT do Big Brother, exatamente, não é? Exatamente. E, portanto, isso é uma coisa que já se nota desde a década de 80, mais ou menos. Ou seja, é a ideia de que o político, muito mais do que político, ou muito menos, é essencialmente um entertainer, porque tem que vender uma narrativa, a sua história de vida, de onde é que ele veio, os desafios que teve que ultrapassar, etc, etc. E nesse sentido... Não são os humoristas, creio eu, que estão a tentar subir ao patamar dos políticos. São os políticos que querem descer ao patamar dos humoristas. Descer? Não, descer. Não, desculpa. Descer? Não, eu sou desculpa. a favor desses pontos cardeais do João, exatamente. Não. É isso mesmo. Não. Nós estamos em baixo, Mariana. Por acaso é verdade. Não, porque tu por acaso estás em cima. Bem. E com orgulho. Não, mas isso passa-se cada vez mais. Agora, existem situações em que, por exemplo, um humorista conseguiu determinar politicamente uma situação. Por exemplo, o caso do Zelensky, de que nós até falámos anteriormente. Ou seja, tens um caso de um humorista, de um ator, que tinha um programa de sátira, que se chamava O Servidor do Povo, e que depois candidata-se à presidência da Ucrânia, mais ou menos com o programa do humor, e é eleito presidente. Achas que temos em Portugal algum caso? Não me ocorre ninguém, de repente. Eu acho que o maior perigo, eu acho que ele daria um belo Presidente da República. Ai, a sério? Mas sabes o que é que acontecia a seguir? Espanha invadia-nos. Isso é o principal desafio. Sim. E a presidência era no Benfica, não é? Então, não sei, eu sei que é uma preocupação tua e gostava de falar sobre isto também, que é, nos Estados Unidos e no Brasil, a classe humorística... E eu sei que te aborrece muito, transformou-se assim numa espécie de milícia anti-Trump, anti-Bolsonaro. Achas que nós corremos o mesmo risco cá? E falo de risco porque eu sei que muitas vezes a comédia só perde, não é? Porque a realidade às vezes supera a comédia. O que é que achas disso? Eu primeiro queria dizer que... Deixa-me só falar sobre aquilo que o João disse que era interessante, achei eu que é... Primeiro, realmente os políticos foram, como tu identificaste... Foram tantas eleições seguidas que tu baralhaste algumas. E o que aconteceu foi, por ordem, houve um ciclo eleitoral. Eles ao nosso programa foram sempre. Mas nestas últimas foram só. Ou seja, normalmente iam a programas de informação, ser entrevistados por pessoas a sério e depois iam ao nosso. Certo? E foram só entretenimento. Eles foram só ao entretenimento. E, portanto, isso é uma coisa significativa. Eu não tenho nada contra eles lá irem. Tenho muito contra não irem aos outros. Exatamente, isso, sem dúvida. Eu devo dizer o seguinte, eu faço perguntas políticas no programa. Aquilo podem ser piadas com um ponto de interrogação no fim. Mas os políticos não vão ao nosso programa para responder à pergunta: tem gatos? Como é que se chamam? O que é que gosta de comer? Gosta de feijoada? Aliás... Eu vejo com preocupação que às vezes há meios de comunicação sérios e espaços informativos sérios que fazem esse tipo de fantochada. Como é que se chama o seu cãozinho? Como é que se chama? Eu não tenho nenhum interesse nisso. No nosso programa a gente não tem nenhum interesse nisso. São coisas embaraçosas da vida política do convidado, são piadas com um ponto de interrogação no fim, são o que quiserem. Mas são sobre a política. Não são a tal coisa de vamos lá ver.
Você é porreiro, não é? Você, como é que se chama o seu cão? Não, Você sabe panar coisas. Estou borrifando para o cão. Portanto, essa é a primeira coisa. A segunda é, às vezes a performance naquele programa é entendida como uma coisa valiosa. E não é exatamente assim, no sentido em que aquilo pode ter algum efeito, mais uma vez, pode ter. Mas não diz nada sobre a qualidade política de uma pessoa ter ou não ter uma performance boa naquele sítio. Excelentes políticos têm péssimas performances e o contrário também é verdadeiro. Outra coisa, também não há um modelo de performance boa naquele programa. Porque, por exemplo, a Manuela Ferreira Leite, em teoria, teria uma performance péssima. Porque ela não esboça sorriso nenhum, e, no entanto, é sempre um êxito. Eu, no fim, mando-lhe a dizer: doutora, nós somos a maior dupla cómica desde o Buxa e o Estica. Vamos fazer isto a nível nacional. Porque da última vez que ela lá foi, eu disse-lhe: ouça, da última vez que o PSD foi a governo, cortou nas pensões dos idosos. A senhora é do PSD. Na qualidade de simultânea de pensionista e de militante do PSD, em quem é que vai votar? E ela faz um silêncio e diz: eu não sei porque é que se precipitou para deduzir que eu sou pensionista. A maneira como ela diz aquelas coisas é uma chapada, absolutamente sedutora. É mesmo muito... a sério. E lá está. E é o contrário do que a gente acharia que era. Como é um programa cómico, vou fazer macacadas. Isso normalmente é mal entendido. Bom, mesmo o Zelensky, devo dizer que eu acho que o Zelensky, às vezes isso é apontado. O Zelensky é a prova ou não é a prova do poder do humor? Então ele era humorista. Estava na televisão a desempenhar um papel cómico de presidente. E candidatou-se mais ou menos com aquelas propostas. Eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que o Zelensky é a demonstração do poder da popularidade. A popularidade rende votos, a celebridade rende votos. Por isso é que, por exemplo, o presidente da Câmara de Kiev é um antigo pugilista famosíssimo, é o Klitschko. O Manny Pacquiao, lá não sei de onde é que ele é, das Filipinas ou o que é senador nas Filipinas. Ninguém diz o poder político do pugilismo, ninguém diz isso. Ninguém diz que o poder político da pornografia é grande porque o Alexandre Frota e a Cicciolina foram eleitos. Ninguém fala do poder político dos filmes de ação por o Schwarzenegger ser eleito governador da Califórnia. Não, mas porém, pode-se argumentar que há índices de simpatia e não só. Há também o Sexy e Vidas, também não... lá estás. Mas é evidente que os humoristas, o Nuno Marco, tu próprio, estão em rankings de simpatia sempre. Mas a celebridade é muito poderosa, não há dúvida, tem algum poder. Certamente, se a Cristina Ferreira, por exemplo, se candidatar a Presidente da República, acredito que ela tenha uma votação significativa. Acredito que sim, que seja possível que isso aconteça. E não é o poder político dos programas da manhã, é da celebridade, mais uma vez. E creio que... O que é que eu ia dizer mais? Acho que... Ia-te perguntar, aquilo que eu te tinha perguntado, a segunda pergunta, era se corríamos o risco de cair no evangelismo anti-direita extremista. Exato. Eu não sei se vocês viram o que aconteceu ao Jon Stewart. Quando o Jon Stewart saiu do Daily Show, houve ali um período em que eu fiquei um pouco desiludido com ele, no sentido em que ele era uma espécie de humorista ativista. E eu acho que o humorista ativista falha duas vezes, como humorista e como ativista. Porque um humorista não faz proselitismo, ou seja, não sobe ao palco para persuadir os outros a votarem como ele, porque as pessoas não estão interessadas em saber em quem é que eu voto e o que é que eu pretendo que vocês façam. Não sou ninguém para estar a aconselhar votos. E a segunda é porque falha como ativista. Porque isto não é ativismo. Ativismo é mesmo estar lá a assentar tijolo, a fazer casas para os desgraçados. Isso é que é ativismo. E houve ali um período em que me pareceu que ele estava mais interessado em sermões do que em comédia. E a certa altura ele volta para o Daily Show. E era justamente na eleição Biden-Trump. E acontece uma coisa, ele começa a ser muito criticado porque fazia piadas sobre o Trump e fazia piadas sobre o Biden. E as pessoas diziam, não pá, só sobre o Trump. Então o Trump é que é o nosso inimigo. E o Jon Stewart disse, sabes aquele filme do Nanni Moretti em que ele se vira para a televisão e diz a um político, diz uma coisa de esquerda, pá! E eu, quando o Jon Stewart disse isso, eu disse, boa, diz uma coisa de humorista, pá! E o que ele disse foi uma coisa de humorista, foi, não, meus amigos, eu faço piadas sobre os dois, até porque se nós achamos que os bárbaros estão à porta, a gente tem de fiscalizar se o guarda do portão está vivo. E no caso não estava. E é isso, eu acho muito... As pessoas às vezes há uma espécie de caricatura. Uma vez eu fui ao telejornal e o Rodrigues de Carvalho indica que não vê o programa, o que só lhe fica bem, mas ele disse, pois tu estás sempre a falar do Ventura. Eu não estou sempre a falar do Ventura. Isso é uma caricatura daquilo. O que se passa é o seguinte,
o nosso programa é, em larguíssima medida, em 70% ou 80% sobre o governo, por razões humorísticas, não é jornalísticas. É porque é mais giro acertar com uma maçã podre na testa do primeiro-ministro do que na testa de um desgraçado que tem um deputado, ou 3, ou 7. É claro que há exceções. Há partidos em que, mesmo quando tem um deputado, ou 3, ou 7, fazem umas coisas que são divertidas, são interessantes. Mas a esmagadora maioria do programa sempre foi sobre o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Governo, os ministros, etc. É claro que a gente também fala no Chega, isso não há dúvida nenhuma. É claro, as pessoas acharem que, às vezes, as pessoas parece que não é objetivamente engraçado que um deputado da nação roube malas no aeroporto. Pá, é óbvio que... O que é que estão à espera que eu diga? Não reparei, não acho. Não, e no fundo só tens que... É isto. Portanto, exato. O programa está aqui. Mas sim, e agora, cada vez mais, ele é uma força importante, não é? É a segunda força política no Parlamento. Mas eu recuso essa ideia de, vamos concentrar-nos aqui. Não me apetece nada fazer isso. Deixa-me fazer-te uma pequena provocação. Tu já falaste muito sobre isto e já deste milhentas razões para não receberes o Ventura no teu programa. É a tua liberdade, é o teu programa, é entretenimento, não é tempo de antena. Porém, eu às vezes tenho um pensamento intrusivo que é... não há um certo perigo dele ir e ser engraçado. Porquê? Não aprecio o senhor, porém, eu acho que ele é hábil e talvez tenha sentido de humor. E acho que, lá está, não se mudam opiniões, ou não se formam opiniões, mas há uma grande fatia de abstenção e fala-se muito de que foi aí que Ventura também foi buscar muitos dos seus votos. E eu acho que ele, sendo um político hábil, não interessa se trabalha com a verdade ou não, mas não há nunca te passou pela cabeça isto dele depois, ele indo, e se fosse, podia sair-se bem. Aquilo que tu consideraste uma boa performance, como foi a da Manela. Sim. Da Nela, porque eu chamo-lhe Nela. Temos uma relação próxima. Eu também achava isso, até que o vi na Rádio Renascença, na rubrica Desculpa, mas vais ter de perguntar, com a nossa amiga Joana Marques. Pois é, estava tenso. E ele não tem nenhum jeito para aquilo. Mas devo dizer o seguinte, essa parte não me interessa nada. Não me interessa que ele fosse ao programa e se saísse muito bem, muito mal, que me tratasse bem, que dissesse, Ricardo, por amor de Deus, somos os dois do Benfica, ouve lá, não sei o quê. Que fosse, pelo contrário, dizer comuna, não sei o quê. Estás a perceber? Não me interessa. Isso não me interessa para nada. Só me interessa uma coisa, que é, o programa é nosso. A gente convida para o nosso programa quem quer. Claro. Não existe, não estamos a violar direito nenhum. A Constituição não garante o direito de ser convidado para programas de entretenimento. O programa tem duas partes muito diferentes entre si. Na primeira parte eu digo tudo o que me apetece. Eu rio-me deles. Na segunda parte é diferente. Eles estão ali. E, portanto, seria até um mau espetáculo televisivo se eu os convidasse para os enxovalhar. Seria tão mau como se eu os convidasse para os bajular. E, portanto, eu sei que estou ali num terreno que é mais difícil. É um equilíbrio entre fazer-lhe uma provocação. Às vezes a sensação que dá é um gato malvado está a brincar com uma mosca que está semi-morta. Por exemplo, quando o Paulo Raimundo lá vai, é essa a imagem que dá. É isso, eu digo. Não sei o que é. E ele... É isso. E até imagino que isso gera alguma simpatia, não é? Pelo convidado. Mas a questão é a seguinte, eu, na segunda parte, estou condenado a não fazer o que faço na primeira, mas sim a rir-me, digamos, com eles. É uma provocação que é simpática e tal. Eu faço isso com toda a gente, desde o PCP à Iniciativa Liberal, sem nenhum problema. Mas eu não faço com ele. Porque também não faria com o Trump, não faria com o Bolsonaro, não faria com o Stalin. É impensável para mim. Eu não estou a pôr ao mesmo nível do Stalin. Já do Trump e do Bolsonaro eu acho que é possível. Acho que tu achas que o Stalin ia na boa ao teu programa. Sim, facilmente. Mas é isso que me incomodava. Não tenho nada aqui à tarde. Sim, é isso que me incomodava. Mesmo não sendo aquele modelo que não é o meu, que é então Zé, bebe aí uma cerveja. Mesmo sendo no meu modelo, eu teria repugnância em fazer isso, porque às vezes há aquela coisa, as pessoas dizem assim, a imensa gente tenta impor uma espécie de ética ao humor. O que é que a gente... Por exemplo, as pessoas costumam dizer uma coisa muito beatífica, que é, não, eu acho que é muito importante rir com as pessoas, sim. Rir das pessoas é muito feio, isso não se faz. A mesma pessoa, passado 30 segundos, está a dizer assim, eu acho importantíssimo a pessoa rir de si própria. E aí já a preposição já pode ser de, eu estou-me cagando para as preposições, de, com, para...
eu rio-me de todo, não interessa a preposição. E, portanto, aquele é um dos casos em que eu acho que a ética é virada ao contrário. Eu acho justo rir-me do André Ventura e acho obsceno rir-me com o André Ventura. Muito bem, agora vou moderar. Claro. Agora vou fazer aquele gesto moderador que é muito bem, e vir-me para ali. João, como cientista político, que é esta profissão fascinante, tu sentes que o facto de haver um certo enxovalho da classe política, neste caso no programa do Ricardo, mas e não só, na internet, vários humoristas se dedicam a, e muito bem, este certo enxovalho, este escrutínio semanal, tu achas que edifica o debate ou acaba por aleijar um bocadinho? É importante que aleije, porque o humor que não aleija não é humor. O Milo Fernandes dizia que era um humorista brasileiro, fantástico, dizia que quando o humor não incomoda ninguém é apenas secos e molhados. Secos e molhados é uma mercearia no Brasil, portanto, não interessa para nada. Portanto, eu acho que o humor tem que ter uma dimensão anarquista. Não é? Há poder, sou contra. Ou seja, o que o Ricardo estava a dizer, qual é o principal alvo do humor? É o governo, como é óbvio. Ou seja, é o foco de poder maior numa sociedade, mais até do que a oposição. E é exatamente por isso que, quando o Costa era primeiro-ministro, o principal alvo era o Costa, quando agora o Montenegro é o primeiro-ministro, o principal alvo tem que ser ele. Ou seja, o que seria bizarro, e isso vai de encontro àquilo que tu estavas a dizer anteriormente, era o humor passar a ser sectário, sempre a defender uma única posição. Isso deixa de ser humor. E um dos principais problemas, por exemplo, isso agora viu-se nos Estados Unidos com os grandes programas de humor, é que quando o Joe Biden era presidente dos Estados Unidos, o humor retraiu-se. E retraiu-se porquê? Porque havia o medo do retorno do Donald Trump. E porque é muito mais assumida as posições políticas de cada canal, sim, de cada humorista, são muito assumidas, não é? Cá em Portugal não é tanto assim. Mas isso é uma limitação para o humorista. Eu claro. diria, ou seja, o humorista é a partir do pressuposto de que tudo é legítimo de ser criticado. E, portanto, quando ele, à partida, se está a autocensurar, isso significa que ele está a fazer humor com uma mão presa atrás das costas. E isso tem um impacto não na qualidade da crítica política, mas na qualidade do seu próprio humor. E é isso que normalmente está em risco. Agora, é evidente que há países e países. Eu acho que é mais fácil fazer humor em Portugal ou no Brasil, onde a realidade já é de si cómica, abandalhada, não é? Do que em aqueles países onde tudo funciona de forma... Quer dizer, eu pergunto, pois é. A seca que deve ser uma Noruega, não é? Sim. Quem é o Ricardo Araújo Pereira da Suíça? Pois é. Quer dizer, qual é o maior humorista da Finlândia? Quer dizer, não, porque as coisas funcionam. Agora, quando existe uma bandalheira de base, aí o humor resulta melhor. Floresce bem na bandalheira, isso é verdade. Bem na bandalheira. Porém, às vezes, demasiada bandalheira gera uma certa preguiça, não é? Porque é só apontar, olhem a bandalheira. Mas atenção, não é só preguiça, torna impossível. Quer dizer, porque repara, no outro dia nós estávamos a falar sobre o assunto e o Manel Cardoso, meu companheiro, desculpem, eu bati com a cabeça antes de vir para aqui, acertei mesmo a porta do meu camarim, tem 1,60 m. E eu tenho 1,90 m. Que ele é tão alto, eu sou tão alto, espadaúdo. Vinha a olhar para baixo e dei uma... Não sei se notam o hematoma, mas está, enfim... Nota-se no discurso. Nota-se no discurso. Não, felizmente, neurologicamente, mesmo que haja danos, não se nota. Mas o Manuel Cardoso disse uma coisa que é muito acertada e que talvez ajude a explicar a razão pela qual é tão difícil, por exemplo, satirizar Donald Trump. Que é normalmente o humor vira as coisas ao contrário, não é? Põe as coisas de pernas para o ar. O carnaval é isso. Os homens vestem-se de mulher, o pobre passa a ser o rico, o empregado passa a ser o patrão. Sempre foi isso o carnaval, foi virar as coisas de pernas para o ar. É uma operação humorística conhecida, não é? Por exemplo, o chapéu de Dom Quixote é uma bacia de barbeiro virada ao contrário. É o elmo, quando ele vira assim, é o elmo de Mambrino. Assim é uma bacia de barbeiro. O contraste entre uma coisa muito importante e uma coisa completamente corriqueira é divertido. O que acontece é que quando a gente vira ao contrário o que o Donald Trump diz, ficam coisas sensatas.
E, portanto, essa é uma das dificuldades. A outra dificuldade era onde eu ia chegar, era aquilo que o Manuel Cardoso dizia, que é, os humoristas, como o João disse bem, estão em baixo. Nós estamos na sarjeta. E bem, as pessoas riem-se do que um humorista diz por 2 ou 3 razões. A primeira é porque ele revela que é reles. Revelar que é reles tem um encanto duplo. Primeiro, as pessoas costumam esconder que são reles. Aparecer alguém como nós que revela que é reles tem um apelo. Segunda coisa, somos todos. A questão é, quando eu revelo um dos meus pensamentos mais mesquinhos, todos vocês dizem, eu também tenho. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso porque somos todos humanos e tal. E, portanto, nós somos reais, somos os cábulas da turma, somos os que estamos no fim da sala a mandar bocas. E os políticos são o professor, são o melhor aluno. Estamos nós habituados a que seja assim, não é? Este tipo, a gente vai votar nele porque ele é o melhor de nós, ele vai dirigir o país. Quando aqueles que vão dirigir o país são estes, qual é a nossa posição? Percebes? É por isso que às vezes as pessoas dizem, este Trump parece um humorista. Claro. Porque ele é realmente repugnante. Já não há espaço na sarjeta. Exato. Está cheia. Temos de dizer, desculpe, não venha. Porque eu penso muito nisto. É uma curiosidade que tenho em relação a ti, Ricardo. Tu és, em Portugal, talvez o único humorista cujo sentido de voto as pessoas conhecem. Mais nenhum não conheço. Posso tentar adivinhar o sentido de voto de outros colegas, mas ninguém o assume publicamente. Tenho 2 perguntas, uma para ti e outra para o João. A primeira para ti é se isso te aborrece às vezes, porque inevitavelmente é uma lente que as pessoas têm sobre olha, ele atacar os dele, haha, lolada. É o mesmo que eu dizia, é diferente eu dizer que odeio bebés se tiver um na barriga. Não é? É um lugar de fala diferente. E, portanto, se isso te influencia, se pensas nisso, se te arrependes, se eventualmente às vezes tens pena de não ter um terreno neutro, esta é a pergunta para ti. Olha, eu a distribuir, pau, agora vou para ali. E também queria perguntar a ti, João, se o facto, agora, enfim, assumindo o cenário dantesco de a extrema-direita chegar ao poder, e está muito perto, infelizmente, se achas que vamos chegar a um registro parecido ao que temos nos Estados Unidos e no Brasil, em que nós, humoristas, e toda a gente, mas falando agora do humor e da política, se vamos ser encurralados a tomar uma posição. Portanto, vamos começar por ali. Go! Não tenho nada contra isso, porque às vezes as pessoas confundem 2 coisas. Uma é eu ter um ponto de vista e as pessoas saberem qual é. Eu não o escondo. Eu tenho um ponto de vista sobre as coisas. Sim. As pessoas sabem, porque eu também nunca escondi, que nunca votei do PS, incluindo para a direita, nunca votei em ninguém. Voto sempre naqueles partidos que estão do outro lado. Nunca ganhei uma eleição na vida. E acho ótimo, sinceramente. Até me tranquiliza um bocado. É só para fazer um bocadinho de contrapeso para aquele lado. A minha intenção é essa. E, portanto, não há problema nenhum. Isto não é um concurso de popularidade em que eu digo, não, política, não, clubes, não tenho. Eu gosto da académica, não. Nunca me apeteceu fazer isso, essa rábula, até porque eu acho que a generalidade das pessoas está-se borrifando para o que eu penso, sinceramente, ou então sabe o que eu penso. É falso, Ricardo. Não é falso. Desculpa lá, é não falso. É falso. Eu vou-te dizer, por exemplo, eu chego ao Porto, eu conto sempre isso porque é verdade, eu chego ao Porto, meto-me no táxi, o taxista olha para trás e diz, você só tem um defeito. E eu já sei que ele me está a dizer isso porque o clube dele é diferente do meu, ele sabe qual é o meu, e o dele é outro, e isso, em vez de ser uma coisa que nos afasta, é uma coisa que nos aproxima, porque é disso que vamos a falar durante o caminho todo. Portanto, as pessoas que acham que, resguardando as suas opiniões, são mais populares porque não têm opinião nenhuma, duvido que isso seja assim. Bom, mas o que eu acho é o seguinte, uma coisa é ter um ponto de vista sobre as coisas. As pessoas ouvem-me a falar e sabem, ok, estás a falar daí. Outra coisa é fazer proselitismo, é dizer, votem neste, estou convencidíssimo que este é o melhor, está bem? Votem todos comigo. Eu isso não faço. Eu até eu voto com fastio. Vou convencer as pessoas a dizer que a minha opção é a melhor. Não tenho nenhuma intenção. Eu tenho uma obrigação na vida. Tu perguntaste quando estávamos a conversar sobre o que íamos falar aqui. Qual é a responsabilidade que achas que tu tens? Uma, que é fazer rir a plateia, a começar por aquela que eu tenho à minha frente quando estou a fazer o programa. Se eu conseguir fazer rir aquela plateia, eu vou para casa e digo, a minha responsabilidade está cumprida. Não, mas as pessoas em casa ficaram a pensar que não controlo isso. Não via de todo no ponto de vista da popularidade. Via na apreciação, na lente com que as pessoas consomem a tua comédia. Já te arrependeste de algum voto?
Você já se arrepende? Agora a sério, por aplauso. E agora vamos fechar os olhos para ninguém ver ninguém. Fechem todos os olhos. Estão de olhos fechados. Então vá, 1, 2, 3. Já se arrependeram de algum voto? Não é uma sensação. Não dá uma vergonha. Uma pessoa não fica um bocadinho fetal a pensar: eu contribuí para aquilo. É que, ouve lá, a questão, tu ainda não. A questão é a seguinte: é que há pessoas que são. Há pessoas que acham mesmo que o seu clube, do ponto de vista político e ideológico, é como se fosse. Transportam o sentimento clubístico para lá. Claro. Há pessoas que dizem: eu adoro o liberalismo, se eu gostava tanto de fazer amor com o Adam Smith. Essas pessoas não têm dúvidas, e outros, não é? assim como há outros que dizem: não, o comunismo é que era, isto só tem aquele pequeno problema de ser difícil de aplicar, porque sempre foi aplicado, não correu assim tão bem, mas é porque é só afinar. Mas é tão belo. Eu sou um social-democrata, daqueles, no sentido em que o Bernstein era um social-democrata, não é? Essa social-democracia, aquela coisa banal dos países nórdicos, da Suécia e tal. Mas acho que é o menos mau. O menos mau é este. Pronto, não vou dizer a ninguém: não, pá, a social-democracia, eu vou de joelhos a Fátima. Ok. Vou fingir que sei quem é o Bernstein. João, em relação à questão da polarização, achas que corremos esse risco de sermos encurralados todos para tomar uma posição e quase todas as nossas interações sociais vão ter este elefante na sala de... Quer dizer, pode acontecer no cenário de polarização. Aliás, já é esse o cenário que tu tens. Por exemplo, no Brasil, o Ricardo conhece a realidade brasileira também. Nos últimos anos, eu tenho amigos brasileiros que por isso simplesmente deixaram de falar uns com os outros, um com o outro. E eu tenho que me encontrar com um e depois tenho que ir almoçar com o outro. Porque eles não falam um com o outro, apesar de serem amigos terem sido amigos há 30 anos. Agora, quando estamos a falar de um líder autoritário, nós já estamos a falar de um político que levou o fanatismo até um certo ponto. E aí é aquilo que eu te dizia, ou seja, normalmente os humoristas costumam ser os primeiros alvos, não é? E eu nunca disse mal do André Ventura. Acho que é uma pessoa que tem as suas virtudes e os seus defeitos. Espero que isto esteja a ser gravado. O mesmo já não posso dizer de algumas pessoas daqui, que estão aqui neste palco. Agora, tu ainda agora falavas dos políticos que querem ser engraçados e fofos e não sei o quê. Tu nunca acredites em nenhum político que diz que tem fair play. Aquela coisa que o político diz, assim, sabe, eu sei rir-me de mim próprio, eu sou o primeiro a rir-me e não me levo muito a sério. Definição de político é a pessoa que se leva mais a sério do que a média humana. Pelo simples motivo de que, imagina, é preciso tu teres um autoconvencimento excessivo para te apresentares perante as pessoas e dizeres: eu vou ser eleito, vou resolver a saúde, a justiça, isto e aquilo. Quer dizer, é do domínio já da psicopatia. Pois é. Como é evidente. Isto é assim, há pessoas... É um complexo de grandiosidade e de Deus, eu vou governar-nos. Mas totalmente. Portanto, quando tu vês um político a dizer: eu me rio de mim próprio, é um psicopata. Pois é, ele não se ri. tens razão, pá, tens Estás razão. a perceber? Aliás, é como aquelas situações, por exemplo, o príncipe da Nigéria. De vez em quando dá notícias porque quer-te deixar 5 milhões de dólares. Não sei quê. Um político acredita que é o príncipe da Nigéria. Percebes? E, portanto, tu tens que ter em relação à classe política, e por isso o humor é fundamental, a mesma relação que tens em relação ao príncipe da Nigéria. Percebes? João, fui-me abaixo agora. Já tinhas pensado nisto? Nem já ninguém quer ouvir. Mas eu acho isso muito preocupante, mas de facto ou seja, tem que se ter uma falta de humildade total e absoluta. Eu acho que é mais do que isso, não é? Quer dizer, um candidato a político tem que ser uma pessoa que não tem nenhuma noção de si próprio. Pois. Porque todos nós sabemos que somos falíveis, ridículos, reles, como dizia o Ricardo, e não sei o quê. Mas um político não pode ter isso. Portanto, quando ele está a dizer: eu sei rir de mim próprio, não sabe. Não, é muito raro. São muito raros os políticos que tinham essa capacidade. Vou dar aqui uma pequena colherada. Não sei se eu como moderadora, mas vou arriscar. Eu convidei, tinha um podcast chamado Reset, que era só sobre fracassos. E convidei os nossos governantes, Presidente da República, Primeiro-Ministro, e não só, também alguns candidatos, e nenhum deles aceitou, porque lá está. É preciso um certo encaixe,
E a minha condição até era falar sobre outros temas, fracassos de vida e não necessariamente de política. Aliás, eu não sou versada no assunto, eu não sei o que é que estou aqui a fazer. Mas nenhum aceitou e eu achei isso significativo, porque é preciso ter não é? Uma certa ginástica de humildade para nos pormos nessa posição. Há uma frase conhecida, agora não me estou a recordar de quem é que dizia isso, mas inteiramente verdadeira, que dizia: eu só leio autobiografias quando o autor revela algo de vergonhoso. Pois porque o resto não, ou quando não já interessa. faleceu, não é? Também já... Não, mas ele próprio tem que dizer uma coisa do género: eu espreitava pelo buraco da fechadura para ver as empregadas a despirem-se, não sei o quê. Tem que haver qualquer coisa de vexatório para que umas memórias sejam levadas a sério. Claro. Ricardo, não sei. Eu, falando da influência do humor da política, eu assumo já que tu és um cético em relação ao poder, mas tu sentes que o nosso trabalho pode estar ameaçado? Agora, com estes acontecimentos políticos, achas que temos os nossos dias contados? Como um bom e velho Stephen Colbert? Sim. Sabes que... Para quem não sabe, o Stephen Colbert, apresentador de Late Night, foi, portanto, cessaram as funções dele com razões que podem ou não ser políticas, tudo indica que sim. E é um caminho assustador para quem está deste lado e tem contas para pagar. É um bocadinho, sim. Sim, o que aconteceu ao Stephen Colbert foi que ele tinha um programa, a estação televisiva onde ele tinha o programa foi processada por Donald Trump em 20 mil milhões de dólares. Primeiro 10 mil milhões e depois 20 mil milhões. Um processo absolutamente absurdo. Eles tinham feito... A razão era o canal, a CBS, acho que é a CBS, tinha feito 2 montagens de uma entrevista com a Kamala Harris. Uma de 10 minutos e outra de 20 minutos, ou uma coisa desse tipo. Que é uma coisa que se faz normalmente no jornalismo. É para uns efeitos, para um determinado programa jornalístico vai ou de 10 minutos ou para outro vai a de 20. Ele alegou que aquilo era uma maneira de fazer com que... de camuflar o pensamento dela sobre determinada questão que não... 20 mil milhões de dólares. A estação televisiva disse: atenção, isto é completamente absurdo, este processo. O processo manteve-se e, de repente, a estação televisiva em que ele tinha o programa quis fazer uma fusão multimilionária no valor de milhares de milhões de dólares com outra. E, para fazer essa fusão, tem de pedir autorização a um organismo governamental, controlado pelo Trump, por outra pessoa que é afeta ao Trump. E, portanto, a estação em que ele trabalha resolveu fazer um acordo extrajudicial para resolver o caso dos 20 mil milhões de dólares, dando 16 milhões de dólares ao Trump. 16 milhões de dólares. Para um caso que eles próprios disseram que não tinha nenhum cabimento. E ainda incluíram o cancelamento do programa. O que é curioso é que eu, como sabes, posiciono-me num determinado quadrante. E eu estava habituado a que... Sempre aconteceu, não é? Sobretudo com a comédia, acontece as pessoas dizerem: cala-te, não quero isto, não quero ver este sketch sobre a Rainha Santa, será que o Herman pode fazer este sketch sobre a Última Ceia? Normalmente, essas vozes eram de um quadrante muito determinado, normalmente era uma direita conservadora, religiosa, etc. De repente eu comecei a verificar que começou a haver puritanos de várias estirpes, de várias raças, de vários credos ideológicos. Isso começou-me a fazer confusão. E agora o que acontece com isto do Donald Trump é que eles estão a alegar as mesmas coisas que foram sendo alegadas durante este tempo todo, que é censura, cancelamento. Não. É uma legítima decisão comercial de uma empresa privada. Como assim beliscar a liberdade de expressão do Colbert? Ele continua a poder falar, ele pode fazer outras coisas, certamente arranjará outro emprego. Estás a perceber? Esse tipo de coisas que eu fui ouvindo de pessoas próximas de mim, do ponto de vista ideológico, agora são ditas para justificar coisas como esta. Acho isso uma coisa bem catastrófica. Até ver, estamos bem. Para terminar, e para limpar um pouco o palato, pensando agora ao contrário, no humor como arma política, quem é que foi o político mais engraçado, vivo ou morto, que vocês se lembram? João? Mas é engraçado divertidão. Voluntariamente ou involuntariamente? Voluntariamente. Voluntariamente. Acho que é o Churchill. Acho que o Churchill tem a célebre
troca de insultos no Parlamento em que uma deputada lhe disse: Winston, você não passa de um bêbado. E ele responde: e a senhora é feia, mas amanhã eu já estarei sóbrio. Quer dizer, isto hoje em dia era o fim. Não é? Acabou, comissão parlamentar de inquérito. Portanto, eu acho que o Churchill, e um outro que eu gosto muito é o diplomata francês, que era o Talleyrand, que também numa troca de galhardetes com um adversário, ele disse-lhe: eu ainda terei o prazer de o ver na forca ou com sífilis. E ele responde: isso depende se eu vou utilizar os seus princípios ou a sua amante. Hoje, comissão parlamentar de inquérito, discurso hoje não de ódio. dava, é verdade. E tu, Ricardo? O Mário Soares era muito engraçado. Aquela coisa larger than life dele, havia assim, um certo estômago-cagandismo no Mário Soares. Uma vez ele foi ao nosso programa e antes de eu dizer as senhoras e senhores Mário Soares, ele está escondido nos bastidores com o nosso assistente de realização. E o nosso assistente de realização, para fazer conversa, diz: está nervoso, doutor? E o Mário Soares diz: eu debati com o Cunhal. E agora estou nervoso de ir falar com o gato fedorento, ou o que é. E há uma história muito... Aquelas presidências abertas e não sei o quê. O Mário Soares vai lá e não sei o quê. Vem uma pessoa aproximar-se dele e o assessor diz-lhe: este é fulano tal, filho do famoso não sei o quê. E o Soares: boa, obrigado. Então como é que está o meu amigo e tal? E o seu paizinho, como vai? E diz o homem: o meu pai faleceu há 5 anos, doutor. E o Mário Soares: faleceu para si, para nós continua vivo nos nossos corações. Mas... Era um bom estaroma. Mas eu acho que o meu favorito é Ronald Reagan, uma pessoa com quem não tenho nenhuma afinidade ideológica, mas que era capaz de desarmar uma situação. Por exemplo, há uma eleição específica em que ele é, na altura em que é candidato, ele é o candidato mais velho da história a candidato à presidência dos Estados Unidos. E isso é obviamente uma questão, não é? Uma pessoa já com uma idade avançada que se vai candidatar. Primeiro debate dele com o adversário democrata, e o jornalista diz assim: Senhor Presidente, há uma pergunta que eu não posso deixar de lhe fazer, que tem a ver com a sua idade e tal. E ele disse: não, desculpa, acabou-se aqui já a conversa. Eu não vou permitir que a idade seja um assunto nesta campanha. Eu não posso admitir que a juventude e a inexperiência do meu adversário sejam usadas contra ele. E é isso é uma coisa, é um tipo de raciocínio de uma personagem da história que a gente costuma chamar, um tipo de pessoa a quem se costuma chamar um trickster. Ou seja, é uma espécie de... na imaginação das pessoas que falam português, sobretudo português do Brasil, é o malandro. É uma coisa, é o tipo de malandrice que a gente encontra, por exemplo, nas anedotas do Bocage e tal. Sim. E um bocadinho no Isaltino também, não é? Malta, muito obrigada por terem vindo. Temos que acabar. Palmas para os nossos convidados. Obrigada a todos. João Pereira Coutinho, Ricardo Araújo Pereira, e até à próxima.